Oi, gente, cheguei. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha só, estamos aqui para mais uma aula de botânica, né? Felizmente, eu sei que muitos de vocês não gostam de botânica, mas deem uma chance, né? Que, como eu falei, acho que em alguma orientação de estudo, essa é a parte que para vocês, fulvestres de plantão, é o que importa. Digamos assim, claro que não. Vocês vão ver ao longo dos dias, das aulas, que todos os conceitos que a gente viu anteriormente, eles são importantes de alguma forma, porque eles ajudam a gente a explicar N coisas dentro dos grandes grupos. Mas, para fulvestres de plantão de uma maneira geral, aqui a gente tem, como eu posso dizer, a gente tem a maior importância real, assim, que são os grandes grupos de planta, né, considerados como plantas superiores, que vai desde briófita até angiosperma, tá bom? A aula passada a gente viu sobre briófitas, as rainhas do meu coração, as donas da minha alma e rainhas da vida, né? Rainhas subestimadas, inclusive, lembrem sempre disso, tá? Enfim, seguimos aqui, né, para mais uma aula. Beleza. Agora, gente, a gente tem uma novidade evolutiva no mundo mágico das plantas. Veja bem. Vamos lembrar das briófitas. Briófitas são aquelas plantas menos evolutivamente complexas, certo? No sentido de que elas não possuem tecidos verdadeiros, apesar de serem maravilhosas, não possuem tecidos verdadeiros e também não possuem vasos condutores de seiva. Elas não têm, elas não são traqueófitas, né? Lembra? Quando eu falo de traqueófita, eu tô falando de uma planta que tem esse vaso condutor. Quando eu falo de vaso condutor, eu tô falando, vamos pensar lá na aula de estrutura de planta, ali dos cortes e tudo mais. Quando eu tô falando de vaso condutor, eu tô falando do quê? Traqueide, elemento de vaso, elemento de tubo crivado. Enfim, estruturas que vão dar o suporte para que a gente passe as duas coisas principais da planta, que são o xilema e o floema. Lembrando que o xilema é a seiva bruta composta por água e sais minerais, e o floema é composto ali, é a seiva elaborada, né, composto por produtos da fotossíntese e alguns minerais também misturados. Lembrando que o xilema, ele vai da raiz, né? As raízes absorvem a água, os nutrientes, e por um fluxo ascendente, então ele sobe, vai para as folhas, né? Lembrando que existe um gradiente de pressão, certo? Então a gente tem uma diferença de pressão que é causada pela transpiração. Para você que não faz ideia do que eu tô falando, talvez dá uma passadinha rápida lá na aula de condução de seiva, tá disponível no canal também. Olha, bem blogueira, né, gente? Ai, não, bem coisa de youtuber. Ai, se você não sabe do que eu tô falando, acessa aqui o card que tá aqui o vídeo. Mas é real. O vídeo não é muito comprido, inclusive. Então, se você não lembrar, se você não tiver ideia do que eu tô falando, vale a pena dar uma olhadinha, tá? E aí, e tá, o xilema, então, beleza, que ele vai subir por um fluxo ascendente, causada pela transpiração, principalmente, né? Aquela teoria de coesão, tensão, transpiração. E o floema, por outro lado, ele sobe e desce, tá? Lembrando a questão da FUVEST 2018, se eu não me engano. Perguntando qual era o sentido do floema e do xilema. Então, lembrando que o floema ele pode tanto subir quanto descer. Os dois não acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem que o floema, se o floema tá subindo, ele vai só subir. Se o floema tá descendo, ele vai só descer. O fluxo preferencial é das folhas para a raiz, tudo bem? Isso acontece ali a teoria do Ernest Mant, tá? Então, né, a gente chega aqui nas nossas queridas pteridófitas, tá? Ah, não, voltando, eu achei que eu tinha falado tudo, mas não falei tudo, né? Veja bem. Então, o que acontece? Beleza, então agora a gente tem os vasos condutores de seiva, tá? Não é a única novidade desse grupo, das pteridófitas, mas aqui a gente vai seguindo e vai descobrir qual é a outra, tá bom? Ah, tá, só pra falar um pouco, só pra descrever, né, um pouco o nosso cenário, olha só o nosso cenário do slide, isso aqui são várias samambaias, né? São várias samambaias não, pode ser uma só, dependendo, não sei quantas samambaias foram sobrepostas aqui, mas são aqui folhas de samambaia, lembrando que a folha não é cada um desses aqui, uma folha é toda essa estrutura aqui, esse corpo ali cheio desses folíolos, tá? Também na aula de estrutura da planta. Seguimos então, né? Vamos falar então das pteridófitas. Pteridófitas, elas estão ali, são um grupo que está diferente, gente. As pteridófitas estão muito diferentes. Veja bem, a palavra pteridófitas a gente pode desmembrar, tá? Ela tem uma origem grega, tem pteridon,
que é feto, e fíton, que é planta, tá? Por que tem esse nome? Porque as samambaias, assim, as pteridófitas jovens, de uma maneira geral, elas parecem um feto, né? O feto fica todo encolhidinho, parece um feto, tá? Dentro das pteridófitas, as mais conhecidas são as samambaias, tá? Porque o resto a gente olha, será que é? Será que não é? Às vezes a gente olha a folha pra ver se tem umas coisinhas embaixo, né? Que já vou falar o que são. Mas, de uma maneira geral, a gente olha assim, bate o olho samambaia, tá pteridófita, tá? As samambaias têm um grande valor ornamental, tudo mais, aquela casa clean, né? É isso. Beleza, gente. E aí, né, como eu já comentei, as pteridófitas, elas são traqueófitas. O que isso significa? Como eu já falei, são plantas que agora têm vasos condutores de seiva. Gente, essa é a segunda gravação, porque a primeira eu fui pausar e eu cancelei, basicamente. Só que aí eu não lembro se eu falei o que eu pensei em falar nessa gravação ou se eu falei na outra. Então, gente, qualquer coisa me perdoem, tá? Mas enfim, seguimos aqui. As pteridófitas, elas dão início a um novo grupo, tá? Que são as traqueófitas. São todas as plantas que têm ali os vasos condutores de seiva, tá bom? Lembrando ali, xilema, floema, enfim, tá bom? Enfim, gente, lembrando, então, da nossa última aula, a gente tem um grande grupo, né, que contempla de briófitas a angiospermas, que são as embriófitas. Aí esse grupo restringe aqui agora, né, que são as plantas traqueófitas. Briófitas não são traqueófitas, porque briófitas não têm vasos condutores de seiva, não são plantas vasculares, portanto, são plantas avasculares, tudo bem? Bem, não sei se tá tudo bem, vocês podem estar concordando comigo, como eu faço nas aulas que eu assisto também. Eu fico lá assim, professor, claro que eu tô concordando com você, mas ele não sabe que eu tô concordando com ele, mas tudo bem, tá? Seguimos então, as pteridófitas, assim como as briófitas, são plantas criptógamas, ou seja, são plantas sem sementes, tá? Um ponto importante. Outra coisa, tá, claro, essa classificação de criptógamas, elas não são somente para essa questão de não ter semente, né? Tem toda aquela questão, por ela não ter semente é uma implicação, na verdade, né? Porque as criptógamas, elas só vão se reproduzir a partir de esporos e gametas, enquanto as plantas fanerógamas, né, que a gente viu na última aula, elas vão se reproduzir a partir dessas sementes, tudo bem? E como todas as plantas, né, que seguem o ciclo haplodiplobionte, elas têm alternância de gerações, tá? Que é aquela metagênese que falam, tá bom? Então a gente tem uma geração esporofítica e a gente tem uma geração gametofítica, tudo bem? Agora sim, 3 mudanças, né? Eu falei 2, mas agora são 3. Tem essa aqui. Uma mudança super importante é que nas briófitas a gente tinha o gametófito como a fase dominante, vocês lembram? O gametófito ele ficava por mais tempo e tudo mais, e o esporófito era dependente desse gametófito. Agora, gente, o negócio tá diferente. Por quê? Porque a partir das pteridófitas a gente tem o esporófito como fase dominante, tudo bem? E outra coisa, né? Eu sempre gosto de falar pra vocês, mesmo que o vestibular ele seja super tradicional e não sei o que, e fale, não, vamos lá, religiosamente, repitam comigo, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. A gente tem problemas de classificação, como sempre, né? Porque a ciência é isso, a biologia é isso. Mas a gente tem que as pteridófitas, elas são um grupo parafilético, ou seja, a gente tem vários ancestrais comuns. Só que o ponto isso é uma coisa que a gente estuda em biologia mesmo, tipo, graduação. Grupos parafiléticos são aqueles grupos onde cada subgrupo tem um ancestral diferente, basicamente. Só que isso não conta uma história evolutiva, porque veja bem, uma coisa eu tenho ali um ancestral A, e a partir de A a gente foi desenvolvendo linhagens de B, C, D e E. Vamos supor que E é parente de C também, mas todos eles partilham no ancestral comum. Grupo parafilético não, grupo parafilético, eu tenho esse ancestral A, ele veio do J. Eu tenho ancestral B, ele veio do M. Eu tenho um ancestral K, ele veio do B. O que isso diz pra gente? O que isso diz pra gente sobre a progressão desses indivíduos no ambiente? Nada assim, tipo, eu não sei qual foi se tinha um ancestral que tinha característica X, aí depois ele conquistou a Terra, não sei, entendeu? Não tem como saber.
Por isso que grupos parafiléticos, por exemplo, eles não contam uma história evolutiva, tá? Mas para fins de desencargo de consciência, esses grupos são principalmente as licófitas e as monilófitas, tá? Mas não precisa saber, tá? Só pra não deixar batido, né? Vai que a FUVEST 2021 cobra. Ai, quais são os grupos de pesquisa? Acho bem difícil porque eles evitam cobrar coisas que têm essa divergência científica, tá? Então acho que não rola não, tá? Pois bem, as pteridófitas, elas habitam ambientes terrestres úmidos, tá? Algumas elas conseguem viver em ambientes secos, claro, mas eu acho que secos, não totalmente secos, é muito provável que elas tenham alguma adaptação. E a gente tem poucas pteridófitas de água doce, porque, gente, não tem a mínima ideia, tá? Eu só tô jogando aqui um dado, né? E por desencargo de consciência também, tá bom? A água nas pteridófitas ainda assim é muito essencial, tá? Assim como nas briófitas. As briófitas, elas dependem da água para a reprodução. Por isso que a gente encontra muito mais pteridófitas e briófitas em ambientes mais úmidos, tá? Porque é essa água que vai viabilizar a reprodução. Gente, uma coisa que não tinha nas briófitas, infelizmente, tá? Incompreendidas, mas que tem nas pteridófitas e em todos os grupos seguintes, são os tecidos verdadeiros, raiz, caule e folha. Lembrando que flor e fruto são características somente de angiospermas. Lembrando não, porque eu não falei ainda, né? Mas só pra ter uma noção, assim, tá bom? Aqui, gente, pra não falar, nossa, mas só vai ter texto, não vai ter foto? Vai ter foto também, gente. Aqui a gente tem uma samambaia, ela tá aqui num vasinho bonito. Samambaias, eu não sei se eu já falei, mas se eu já tiver falado, só me ignore. Mas elas têm um valor ornamental muito grande, né? Porque as pessoas gostam de decorar as casas com samambaias e tudo mais. Uma graça, né? Fazer um negócio minimalista, né? Uns tons ali bem mais calminhos, digamos assim. Enfim, pra fazer uma casa assim bem clean, casa de Pinterest, tá? Surto. Essa aqui é a samambaia, então essa aqui é o xaxim, então a gente tem uma estrutura central e dele saem vários raminhos. Você pode ter visto um xaxim por aí e não saber que é um xaxim. Eu não saberia o que é um xaxim até procurar as coisas para montá-lo, porque eu sinceramente não sabia o que é um xaxim. Mas agora eu sei, olha só. E essa aqui é a avenca, tá? São várias estruturazinhas. Vamos falar então agora do que a gente gosta, recuperar ali a nossa memória do semestre passado. Falar um pouco sobre a estrutura de planta, tá? Briófitas, ó. Pteridófitas, elas têm tecidos verdadeiros, então a gente já pode falar que existe raiz, caule e folha. Então vamos começar aqui da raiz, né? Que lembrando, é o primeiro órgão que aparece na planta, tá? Depois raiz, caule, depois folha. A raiz, ela tá aqui barbezinha, tá? Também tem raiz. O caule, né? O caule, ele tem um aspecto diferente, que é o quê? Ele é um caule do tipo rizoma, tá? É um caule subterrâneo. E lembrando, é o tipo de caule que ele cresce na horizontal e vão saindo folhas, tá? A partir dos seus nós, tá bom? Lembrando que... pensa no bambu. Vamos pensar no bambu, que eu acho que fica fácil de visualizar. Pensa no bambu, o bambu tá deitado. Deitamos o bambu. O bambu não é um rizoma nem nada, tá? É um caule do tipo colmo, se eu não me engano. O bambu tá deitado, a gente tem as marcações do bambu, certo? Cada marcação é como se fosse um nó, beleza? É como se fosse, não, é um nó, tá? Vamos tentar visualizar. É um nó, e a partir de cada nó vai saindo um ramo. Mesma pegada, tá? Só que a questão é que o caule da samambaia, ele é do tipo rizoma, tudo bem? E aí do caule a gente tem o que? As folhas. Aí você olha pra mim assim, aqui no desenho tá mais, tipo, parece mais que é uma folha só. Mas se a gente for olhar na foto, por exemplo, aqui você pode olhar, ai, nossa, quantas folhinhas a gente tem numa samambaia. Veja bem, isso aqui, cada conjunto, né, dessa estrutura central com esses folíolos é uma folha. Isso aqui é o que a gente chama de folha composta, tá bom? Ela é fragmentada, digamos assim. Aula de estrutura da planta, olha só. Viu como a gente vai integrando os conteúdos conforme a gente vai passando? Mas assim, nada, não é prejuízo, assim, se você não viu as minhas aulas no semestre passado, não tem prejuízo nenhum, tá tudo certo, tá bom? Seguimos aqui, que eu sempre vou dar um jeito de relembrar pra vocês. Então a gente tem aqui os folíolos, certo? E aí, beleza. aqui tá falando que o báculo são as folhas jovens, beleza? E aí a gente tem uma coisa diferente, tá? Nas
pteridófitas que a gente não vai ver em outros grupos. Provavelmente não, a gente não vê em outros grupos. Tipo, é uma característica da pteridófita. A gente tem os soros. O que são os soros? Pega a folha ali da samambaia e vira. Você vai olhar para a parte de baixo. A parte de baixo, ela tem sorinhos. O que é esse soro? Esse soro é uma estrutura que está envolvida na reprodução. Por quê? Porque o soro, ele guarda ali o esporanjo, e o esporanjo guarda os seus esporos. Então, é uma estrutura que vai, de uma maneira geral, armazenar os esporos, que a gente sabe que são muito importantes para dispersão da planta, tá bom? A reprodução das nossas queridíssimas, queridíssimas não, assim, são queridas, né, claro, mas elas são menos queridas que briófitas, claro, porque briófitas são tudo, gente. A reprodução, então, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada, tá bom? E essa reprodução assexuada, ela acontece por brotamento, então a gente tem ali os estolhos, que eles ficam em pontos espaçados. Deixa eu ver como eu posso explicar isso. O estolho é o caule do morango, tá? Lembra do caule do morango? Que ele cresce horizontal, ele, enfim, vai crescendo pelo chão, ele se encosta e fica lá. E aí, a gente tem pontos espaçados. Então, tem estolho aqui, estolho aqui, estolho aqui. E aí, a partir desses pontos mais espaçados, a gente tem o crescimento de folhas e raízes, tá? Lembrando que o estolho é um caule, então, a partir de caule, a gente pode ter, sim, a formação de folhas e raízes, tá? E aí, depois, o rizoma, que é o caule propriamente dito, da pteridófita, ele se fragmenta, né, ou se decompõe, e isso faz com que as plantas sejam separadinhas, tá? Parece meio abstrato, tá? Então, o meu conselho, sinceramente pra vocês, nessa altura do campeonato lembra, se eu tiver alguma questão perguntando se pteridófita faz reprodução sexuada ou assexuada, eu concordo. É isso, faz reprodução assexuada ou sexuada, reprodução assexuada por brotamento, tudo bem? A reprodução sexuada, tá? Depois que a briófita não. Gente, eu só penso em briófita, né? Perdão. Depois que a pteridófita, ela tá ali pronta para se reproduzir, a gente tem os esporos, né? Que lembrando que os esporos, eles vêm de meiose, porque, ó, o esporófito, ele é 2N, certo? Ele é diploide. Então, eu vou ter meioses espóricas, e essas meioses vão gerar esporos N, né? Esporos haploides, certo? Porque lembrando sempre que a meiose é um tipo de divisão reducional, tá? Não é equacional. Uma divisão reducional é quando você sai de N de 2N, por exemplo, para N, de 4N para 2N, enfim, tá? Geralmente quando é de 4N, quando eu saio de 4N, eu tenho um negócio ali diferente, é porque a gente não sai geralmente de 4N, mas enfim, a gente tem as poliploidias, mas a gente faz como que eu não falei nada. Tá? Guardem só o momento aqui agora. Então, beleza. Vamos recapitular, né? Porque se eu me perdi, eu acho que vocês devem ter se perdido também. Reprodução sexuada, então, depois que a pteridófita tá ali boa para reproduzir, a gente tem os esporos que vieram de meiose, divisão reducional. E esses esporos, eles estão dentro do esporanjo, como eu já falei, e o esporanjo, por sua vez, tá dentro do soro, né? A gente tem ali uma escadinha. Então, o soro é a bolsa, o esporanjo é a nécessaire e o pincel de blush é o que? É o esporo, beleza? Show. E aí, o que acontece? E aí, o esporo, quando ele acha... nossa, aqui a condição tá top, né? Então, tem um ambiente úmido, não sei o que. Acho que eu consigo me reproduzir. E aí, ele origina o prótolo, tá? Que é o gametófito mais jovenzinho, tá? Esse gametófito, ele, na maior parte das vezes... Na maior parte não, acho que é uma maneira geral, é que falar sempre e nunca em biologia é muito complicado. É muito, muito, muito complicado. Mas assim, para fins biológicos de vestibular, a gente fala que o gametófito, ele é hermafrodita. Claro que ele pode ser monóico ou dióico, enfim, mas eu já vou falar daqui a pouco. E esse gametófito, como todos os outros, é haploide. Então, o gametófito é sempre haploide. Lembra da lógica que eu falei para vocês? Quando eu penso em gametófito, eu penso em gameta. Qual é a haploidia dos nossos gametas? A gente faz gameta N, né? Gameta com material genético ali, N. Espermatozoide, óvulo, enfim, certo? Beleza, então lembrou de gametófito, pensa em gameta. Qual é a haploidia do gameta? O gameta é N, porque o gameta, o humano mesmo, ele vem o quê? Ele vem lá da meiose, né? Vamos pensar no sistema reprodutor. Eu saio no organismo 2N, certo? Nós somos organismos 2N.
E a gente faz a meiose para produzir os gametas e a gente sai de 2N e chega em 4N, né? Porque a gente tem uma duplicação do material nesse meio do caminho. Beleza, gente, seguindo. A gente também tem, como nas briófitas, os órgãos reprodutores, que são os anterídeos, né? Se for uma planta, no caso do órgão feminino, no órgão masculino a gente tem os anterídeos e nos órgãos femininos os arquegônios, lembrando que o arquegônio comporta a oosfera e nos anterídeos a gente tem os anterozoides, tá? Isso é a mesma coisa de briófita, mesma história. As estruturas, né, os gametófitos, enfim, eles podem ser monóicos, né, que é o que a gente fala que é o hermafrodita, em que a gente tem 2 sexos no mesmo organismo. Então, no mesmo pedaço de planta, você vai achar o sexo feminino e o sexo masculino. Ou dioicos, né, que são sexos separados. Então, eu tenho o gametófito feminino e o gametófito masculino, que é uma coisa que a gente já viu em briófitas, né. E aí, a gente não para por aqui nas pteridófitas. As pteridófitas, elas podem ser classificadas de acordo com seus esporos. Se elas forem isosporadas, o que é isso? O iso é igual ali, é um negócio, né? Deixa eu ver. Isotérmico. Isotérmico, mesma temperatura, certo? Só que aí, se elas produzem esporos do mesmo tamanho, esporos iguais, enfim, elas são isosporadas. A samambaia é um exemplo de pteridófita isosporada. Agora, né, se ela não tá fácil para ela, né? E aí ela pode ser também heterosporada, que significa o quê? Hetero é diferente, então produzem esporos de tamanhos diferentes. E esses esporos são micrósporos e os macrósporos, tá bom? Aqui, né, gente, padrão, lembrando de novo, eu coloquei de novo a imagem comparativa do ciclo aplodiplobiont geral, pra vocês falarem, ai não, Carol tá me enganando. Não tá enganando vocês, a gente vai repetir isso aqui toda a aula pra fixar na cabeça de vocês, então veja bem. Vamos partir aqui de um organismo, não quer partir do 2N? Então vamos partir daqui do esporófito 2N. O esporófito 2N, esse esporófito 2N, ele faz meiose e origina os esporos. Esses esporos, eles são lançados no ambiente, certo? Geralmente aqui, até agora, em ambientes úmidos, de preferência. E aí, a partir disso, são desenvolvidos os gametófitos, tá? Os gametófitos, por mitose, eles produzem os gametas, tá? Que podem ser o gameta masculino e o gameta feminino. Lembrando que o gameta masculino, ele tá no anterídeo e o gameta feminino tá no arquegônio, tá bom? Ó, aqui, ó, a gente já vê na imagem que é o arquegônio com a oosfera. Tá bom? E aí, eu tenho um arquegônio e um anterídeo. Aí o anterídeo, ele libera os anterozoides. Os anterozoides, eles nadam, né? Porque a gente precisa de água até agora. Eles nadam até o arquegônio e fecundam a oosfera. Então, se eu tenho o anterozoide... tô falando bem devagar, gente. Não sei se tá rápido, mas enfim, tô falando devagar. Pra gente ir aqui no passinho do... Não sei, eu falo do gato, o gato corre rápido, né? Mas enfim, a gente parte então, né, de um anterozoide N, uma oosfera N. Quando eu pego os 2N, certo? Esse aqui, quando eu juntei o gameta masculino com o gameta feminino, forma o zigoto. Tanto que a gente pode extrapolar essa ideia do zigoto para nós. Veio um gameta da sua mãe, um gameta feminino, veio um gameta do seu pai, um gameta masculino, o espermatozoide, que é o óvulo. O espermatozoide fecundou o óvulo, que é o gameta feminino, e isso formou o zigoto, nós aqui, maravilhosos. Tá? E aí a gente foi fazendo várias mitoses sucessivas e até dar um organismo crescido como nós, certo? Tá bem? Beleza. E aí, então, mesma coisa. E o organismo crescido, nós, queridos, somos esporófitos. Não, nós não somos esporófitos porque a gente tá falando de planta. Mas se você quer falar que você é um esporófito, eu não vou te criticar, tudo bem? Tá? Perfeitos, maravilhosos que fazem fotossíntese, tudo bem? Então, aqui a gente reconstitui, então, o esporófito, tá? Mais meiose, mais esporos, mais gametófitos. O ponto nesse ciclo com as pteridófitas, o esporófito é a fase dominante. O gametófito é um negocinho de nada, assim, gente, um negocinho assim de nada. E aí, um negocinho de nada que vai crescendo só. Mas aí o esporófito, tudo que você vê, essa parte aqui da planta, é o que? O próprio esporófito dela, tudo bem? Beleza, então agora vamos passar aqui para nossa
Angiosperma não, gente. Eu tô inventando todos os nomes de planta. Vamos passar aqui para as pteridófitas. Então, a gente tem aqui um esporófito maduro. O esporófito maduro tem os soros, certo? Na parte inferior da folha. Tem os soros. Gente, que barulho. Calma. Ai, gente, o caos tá diferente. Já levantei aqui, já viu o que era. Enfim. A gente tem então na superfície inferior, né, da planta ali os soros, certo? Lembrando que os soros, eles guardam os esporângios e os esporângios, por sua vez, eles são compostos por esporos. Lembrando, o soro é a bolsa, o esporângio a nécessaire e o esporo pincel de blush, tudo bem? Pincel de blush, absorvente, o que você quiser guardar, tá? Beleza, o esporo ele foi liberado no ambiente, um ambiente propício para que a gente tenha o desenvolvimento da planta, certo? E aí ele gera o gametófito, ele começa a gerar o seu gametófitozinho, o gametófito ele tem um rizoidezinho, lá. E se a gente observar aqui, a gente tem as estruturas feminina, aqui, e masculina na mesma planta, certo? Então a gente tem aqui um indivíduo monóico, tudo bem? Então, aqui, de um lado, a gente tem o arquegônio com a osfera, certo? A parte feminina. E do outro lado, a gente tem o anterídeo com o anterozoide, que é a parte masculina, tudo bem? Então, a gente tem aqui o anterídeo com o anterozoide fecundando a osfera, e isso gera um zigoto, tá? Isso vai acontecer na porção feminina, certo? E aí isso vai se desenvolver, a gente tem uma raiz, um esporófitozinho jovem, e esse esporófito ele cresce, tá? Ele cresce e gera de novo o nosso esporófito maduro, tudo bem? Então, como eu fiz na última aula, pausem o vídeo, me expliquem o que vocês entenderam, tá? Mesmo que eu não vá ouvir, eu vou falar, tipo, tá certo, tá errado, mas se você tiver em dúvida se você falou tudo certo, ou olha suas anotações, enfim, e fala, tudo bem. Gente, eu só quero que vocês falem comigo, não falando, digamos, infelizmente, né? Mas enfim, é isso, gente, deixa eu ver. Acho que é. Não tá passando, sabotada pela tecnologia de novo, né, como sempre. Ah, tá. É isso, gente. Qualquer dúvida, é só me chamar, eu vou disponibilizar os slides, lista de exercício e o resumo como sempre. Então, seguimos aqui juntos e Shallow Now. Sempre, qualquer coisa, estou à disposição. Não desistam das plantas, tá? Principalmente para vocês que amam FUVEST. Mentira, amar FUVEST é uma coisa forte. Eu gosto muito mais da FUVEST hoje. Mas, enfim, para vocês que querem prestar FUVEST, que é a meta de vocês, vamos de plantas, tudo bem? Então é isso, gente. Beijinhos de luz, bons estudos, bom final de semana. Forças, guerreiros, que semana que vem tem mais, tá bom? Beijos.